Olá, pessoal do segundo ano. Espero que todos estejam muito bem depois desse recesso maravilhoso. E hoje nós iremos fazer a nossa aula falando sobre transporte, a sua importância, como é feita a sua integração, a importância econômica para a sociedade, tá? Então é isso. Então vamos lá para o próximo slide. É lógico que, mesmo depois do recesso, não vou perder a oportunidade. Se o mundo gira, é porque nós teremos a nossa aula de geografia. Só para conhecimento de todos, essa aula faz parte da sequência didática número 7, então é uma outra sequência didática, e temos esses objetivos aqui. Todo o material, né, em termos de conteúdo, encontra-se no livro. Tá? Tirei tudo do livro. Uma outra coisa que eu botei ali para atualizar, mas é muito pouco. E as fotos, certo? Então vamos lá. Sistema de transporte. Você já deve ter estudado sobre a Rota da Seda, sobre a importância da Rota da Seda no mundo antigo. Foi através dela que houve principalmente, lógico, o comércio, que foi importantíssimo para o desenvolvimento da humanidade, mas das ideias também. Então, a Rota da Seda teve essa importância. O comércio não é só a mercadoria, são as ideias, os pensamentos, o contato entre civilizações fez com que hoje nós tivéssemos uma sociedade globalizada. E aí, né, o aumento da quantidade de via de circulação de um território atrai maiores investimentos produtivos. Nós vemos isso na Rota da Seda, através lá de Veneza. Né? A Veneza concentrava tudo e Veneza era um polo não só comercial, mas também artística, político, acaba se desenvolvendo em outras áreas. As redes de transporte possibilitam e facilitam os fluxos de materiais, não só de materiais, como ideias também. Né? E o hemisfério norte é onde está localizada a maior porção da fluidez. Por quê? Porque é onde está, né, as maiores economias estão no hemisfério norte, as grandes potências. Então o fluxo é muito maior. Quanto mais fluxo, mais desenvolvimento, mais ideias. Então, é o que traz o sistema de transporte com mais eficiência, traz toda essa questão da fluidez dos materiais. Quando falo materiais, aí você coloca também as ideias. E a gente pode ver por meio dessa ilustração. Pessoal, então continuando aqui a nossa aula, o espaço geográfico, como parecido dos recursos naturais, eles não têm, né, no caso dos objetos fixos, seja ele natural ou construído, e a gente vai dar uma olhadinha o que é isso, eles são desiguais, certo? Não tem, como a gente pode dizer, não é igual em todo local, certo? Depende muito da situação de cada país, vamos dizer assim. Vamos continuar aqui para ver se eu consigo explicar melhor sobre isso. Esses locais eles são conectados em redes por fluxo, mercadorias, pessoas e informações. Como eu falei nos slides anteriores, né, principalmente da Rota da Seda, o transporte ele faz essa conexão, né? Não é só mercadoria, são pessoas e que trocam ideias.
e isso vai transformando o mundo. Como exemplo, nós temos os estuários. Estão lembrados o que é um estuário do rio? Nós estudamos isso aqui no nivelamento, passamos rapidamente. Vocês já estudaram isso várias vezes, no sexto ano, no oitavo ano. Mas vamos lembrar aqui. Então, o estuário é quando o rio ele desemboca no oceano e não tem nenhuma dificuldade ou tem algum obstáculo que impeça essa água escoar. Exemplo, nós temos o delta, né, que são várias ilhas, e isso forma uma outra dinâmica. Então, onde tem estuário, possivelmente tem um porto, é onde recebe entrada e saída das mercadorias, ok? E tem os construídos, né? Estações ferroviárias, os portos marítimos, os terminais aéreos. Esses são os objetos fixos que auxiliam ali o sistema de transporte. Bom, continuando, não tem como a gente falar de transporte sem falar das inovações tecnológicas, a qual teve um impacto muito grande tanto no transporte como nas comunicações. Aí eu volto lá novamente na Rota da Seda, a gente pensando, analisa como é que era a Rota da Seda, né? As pessoas andando a cavalo, atravessando desertos, atravessando montanhas com climas extremamente desfavorável e o tempo que se levava a isso, por isso que era muito caro também. Mas com a inovação, depois passa a navegação de cabotagem, e aí os navios passam a ter mais potência, em vez de ser braçal, passa a ser através de outro tipo de forças, né? Principalmente ali, primeiro a vapor, depois carvão, depois vem petróleo, e isso vai fazendo que os transportes cada vez mais tenham, façam a interligação mais rápido, aumentem a sua capacidade de transporte, aumenta a sua velocidade de ligação das viagens, facilitando em muito essa conexão, mercadoria, pessoas e informações. Então, os espaços de maior fluidez são aqueles em que a circulação de bens, pessoas e informações é realizada em um menor período de tempo. Existe aquele ditado, né? Tempo é dinheiro. Então, você diminuindo o tempo, você economiza em dinheiro, certo? E aí agora nós vamos ver como é que a gente pensa em logística de transporte de uma forma eficiente. Como que a gente vai escolher o transporte de forma que ele seja eficiente. Primeiramente, a locomoção de maior número de mercadoria. Se você tiver uma maior capacidade de levar mais coisas, melhor. E aí vem o tempo, né? No menor prazo. Lembrando que, vou pegar um período ali do mercantilismo, um rei para dar uma ordem para suas colônias, levava em média 2, 3 meses. Não era uma coisa imediata. Hoje, a gente conversa online, você não precisa estar presente. Ó, exemplo mesmo dessa aula em que estou gravando já há alguns dias, vai aparecer hoje e a gente, cada um no seu tempo, assistindo, certo? E o custo, quanto
menor o custo, melhor para você, melhor é a eficiência do transporte. Porque aí tudo fica mais barato. Se você tiver um custo menor, dentro, principalmente agora a gente está trabalhando em transporte, você vai vender o seu produto mais barato. A ideia é essa. Então, capacidade, quanto mais capacidade, melhor. Menor prazo de você transportar, e aí você consegue ter um baixo custo. E aí, como você vai escolher o transporte mais adequado? Quais são os fatores? Vamos lá. Velocidade. Aí, quando eu falo velocidade, potência, para você o quê? Ter um menor prazo, certo? Disponibilidade. Então, quanto mais disponível está aquele tipo de transporte, maior vai ser a sua capacidade de locomover, de entregar, de vender mais. Confiabilidade, de você ter a certeza que você vai colocar o seu produto naquele transporte e ele vai chegar naquele local que foi pré-determinado e sem problema algum. Então você tem que ter uma confiança nesse transporte. Isso é muito importante. Capacidade, né? Entra principalmente nessa questão de você ter uma grande capacidade para que você possa levar o maior número de mercadorias aos locais desejados. Eficiência. E aí o que entra é esses três juntos. Se você conseguir atender a essas três características da logística, você vai ser eficiente. Porque não adianta nada você, em algum deles, você não atender essas características da logística. Porque em algum momento você não vai ou ter lucro, né, o empresário, você escolhe mal o seu transporte, que adianta ter uma grande capacidade e que de repente você tenha grande perda da sua mercadoria. Isso aí eu estou falando já daqueles produtos orgânicos. Então isso é muito importante. E aí um exemplo prático, né? Se o tempo de entrega é o mais importante, então o fator que você vai considerar é a velocidade. E aí o transporte aéreo é o mais adequado. Em qual caso a gente pode ver hoje, atualmente, no mundo inteiro, como a gente pode ver isso? As vacinas contra a Covid, elas estão sendo transportadas por avião. É muito mais rápido, mais eficiente, existe uma demanda muito grande e, fora isso, a confiabilidade de você botar no avião não, e saber que aquele produto não vai se desperdiçar, não vai se perder em virtude do tempo. Então, um grande exemplo sobre essa questão da logística e também do transporte mais adequado. Vias de circulação e modos de transporte. Vamos ver se a gente consegue diferenciar os dois. Então, as vias de circulação, ela pode ser terrestre, e aí tem quais tipos de terrestre? Dutovias, ferrovias, rodovias, aquáticas, através dos rios, através dos lagos, oceanos. Lagos, professor? Lagos. Tem aqueles locais onde foram favorecidos pela natureza, muitos países. Aqui no Brasil não, porque a gente não tem muito. Não desconheço, assim, primeiramente. Mas nos Estados Unidos tem os grandes lagos, na Europa também se utiliza bastante. A questão dos lagos, que servem para transporte, tanto de mercadorias como de pessoas.
Os aéreos, né, o transporte aéreo, são vias de circulação. Então, terrestres, aquáticas e aéreos. E os modos de transporte? Então, nós temos o dutos, que é uma forma terrestre. Nós temos o ferroviário, também terrestre. Nós temos o rodoviário, através do carro, caminhão, ônibus, também terrestre. O aquaviário, aí o aquaviário tem navio, tem barco, que se utiliza, né, dessas regiões aqui, ou rios, ou lagos, oceanos. E o aeroviário. Então, modos de transportes, dutos, ferroviário, rodoviário, aquaviário e o aeroviário, o avião. E nós estamos indo numa situação, né, que daqui a pouco teremos um modo de transporte espacial. Vocês já notaram a quantidade de informação que estão surgindo a respeito sobre a ida do homem a Marte, a colonização. Isso tudo vai mudar essa perspectiva, tanto da via de circulação como modos de transporte. E se você vê bem, a grande maioria que está envolvida nessa grande dinâmica, essa nova era aí do transporte, são empresas particulares, lógico que tem ali grande parte delas apoio financeiro, político, né? São políticas públicas desenvolvidas por esse país para que se desenvolva esse novo modo de transporte e tenha uma nova via de circulação. Quem sabe a gente, viajando no espaço, vai poder explorar novos recursos e com isso a gente não precise desgastar tanto o nosso planeta. E aí a gente ganha mais um modo de sobrevivência, mais um tempo, né, de sobrevivência no nosso planeta. Pessoal, eficiência do meio de transporte ela pode ser medida também com outros fatores, né? O custo, que a gente já falou, consumo de energia e também um grande fato, né? A poluição. Vocês têm na página 517 lá no livro esse gráfico, né? Esse demonstrativo. E o que a gente pode verificar, né? Então, o fraca tem um verde mais suave, média, forte e muito forte. E ele coloca vários fatores aqui, né? Capacidade, custo de veículo, velocidade, consumo energético, ruído, facilidade de acesso à rede, poluição do ar, acidente. Então vamos tentar aqui destrinchar algumas coisas. Né? Maior capacidade. Quem tem maior capacidade é o navio. A gente já viu isso, eu até mostrei nos slides anteriores, um navio, aquele navio é um dos maiores navios de carga. Vocês viram lá a quantidade de material em cima dele. Maior velocidade. É lógico, é o avião. A gente só está considerando somente a eficiência em certos fatores, tá certo? Maiores consumidores de energia. Então tem o avião e o automóvel na cidade. Tá? Então, maiores consumidores de energia. São fatores que você vai levar em consideração lá para a eficiência. E qual fator que você vai levar em consideração, se isso vale a pena ou não? Maior gerador de poluição na cidade. Primeiramente, o automóvel. É por isso que grandes cidades, principalmente as metrópoles, as megalópolis, elas estão tendo, já desde a década de 90, grandes problemas da qualidade do ar. Porque o automóvel, através lá da sua combustão, que se utiliza lá da gasolina, né, principalmente, que é oriundo lá do petróleo,
que vem lá dos combustíveis fósseis, isso gera uma poluição muito grande, né, com gás CO2. E, além de tudo, causa vários acidentes, várias vidas são perdidas em virtude disso aí. Os transportes interiores, é bom isso, né, são realizados em boa parte por rodovias, ferrovias e vias fluviais. O que são os transportes interiores? Existe os transportes das mercadorias em grande distância, mas na hora de você chegar na cidade, você distribuir isso do porto para o mercado consumidor interno, a gente chama dos transportes interiores. Eles são feitos mais eficientes através das rodovias, das ferrovias e das vias fluviais. E aí a gente parte para o nosso exercício. Vou deixar aí um tempo para você dar uma lida. Peguei a questão do Enem, é muito interessante. Então vamos lá. A soma do tempo gasto por todos os navios de carga na espera para atracar no Porto de Santos é igual a 11 anos. Isso contando somente o intervalo de janeiro a outubro de 2011. O problema não foi registrado somente neste ano. Desde 2006, a perda de tempo supera uma década, que é um grande problema. Não adianta a gente ter vários portos se eles não forem modernizados. E aí, quando você quer modernizar, você encara outros problemas políticos, sociais. Não é fácil modernizar. A situação descrita gera consequências em cadeia, tanto para a produção quanto para o transporte. No que se refere à territorialização da produção no Brasil contemporâneo, uma dessas consequências é a realocação das exportações para o modal aéreo em função da rapidez. Bom, isso é complicado, porque o modal aéreo realmente ele é rápido, mas ele é o mais custoso. Dispersão dos serviços financeiros em função da busca de novos pontos de importação. A ideia é você importa, mas não tanto, né? Redução da exportação de gêneros agrícolas em função da dificuldade para o escoamento. Priorização do comércio com países vizinhos em função da existência de fronteiras terrestres. Estagnação da indústria de alta tecnologia em função da concentração de investimentos na infraestrutura de circulação. Tem uma questão do Enem, você tem que se ater ao problema. Então, nesse caso, é a letra C. Então, uma redução. Quando você tem problema do porto, você tem uma redução, principalmente no caso de exportação. E isso gera grande problema. Se você entrar na internet, próximo dos nossos portos, grandes filas de caminhões para descarregar o seu material. Então, se você não tem essa rapidez, esse fluxo, você perde muito em exportação. No caso, nós somos um país com viés agrícola, já estudamos isso aí. Então, a letra C, ela cai melhor. A gente não tem, nós temos que ter um comércio com os países vizinhos. Mas nós temos que, se você priorizar através das fronteiras terrestres, você vai estar priorizando a questão do rodoviário em grandes áreas. E a gente vai ver que se a gente priorizar o rodoviário em grandes extensões, a nossa mercadoria fica mais cara. Guarda eu vou falar um conceito, né? Custo Brasil. Na próxima aula a gente vai falar sobre isso aí. E a estagnação da indústria de alta tecnologia em função da concentração de investimento na infraestrutura de circulação. Na verdade, o que acontece com essa
questão aí. Não há uma estagnação da indústria de alta tecnologia em função do tempo gasto nos navios de carga. Tá? Então, está desconexo com a questão, tá certo? Segunda questão. As ferrovias são frequentemente indicadas como a melhor opção para o escoamento de cargas e até mesmo de pessoas em todo o território nacional. Entre as vantagens que esse tipo de transporte oferece para o país, podemos assinalar, exceto, então quando tem exceto é a única que não pode ter, baixo custo de manutenção e consumo. A ferrovia tem isso aí. Participação no deslocamento de todo o percurso da mercadoria a ser entregue. A gente consegue ter a participação da ferrovia em todo o percurso? Tenho minhas dúvidas, vamos ver. Desafogamento do trânsito nas rodovias. Se a gente utilizasse mais, e a gente vai verificar isso na próxima aula, talvez tivesse menos caminhões na nossa rodovia. Melhorias na relação entre cargas transportadas e combustível consumido. Vamos ver. Menor quantidade estatística de acidentes e perdas de carga. Então, exceto aquela que não é a vantagem. Então, é a letra B, porque já falei na aula anterior que o transporte interior, na hora de você distribuir a mercadoria dentro de um centro urbano, dificilmente você vai fazer isso através do trem. Tem que ser os transportes que eu falei, que são o rodoviário, via fluvial, certo? Mas o rodoviário é o que tem uma grande parcela dentro do transporte interior. Ok, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, aqui tem as respostas, porque quando eu botar o PDF não vai ter resposta. E a gente chega no final. Então, se você tiver alguma dúvida, pergunta, entra lá no chat ou entra lá no fórum, faça a sua pergunta que nós iremos responder com uma maior alegria. Pessoal, tudo de bom? Até a próxima aula. Grande abraço a todos.